olhando aqui, algum tempo atrás, nós fazendo o culto com as portas fechadas, sem ninguém. Quando abrimos, ainda algumas pessoas vindo. Ai, que bom que nós podemos agora estar aqui orando, estar tendo nossa reunião. Eu louvo a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu louvo a Deus. Antes de entrarmos na palavra, alguns recadinhos bem breves. Quantos irmãos têm a agenda da igreja? Levanta a mão bem alto. Olha que bênção. Irmão Marcelo, acho que a gente vai ter que pedir mais agenda. Só aqui, só no público, os públicos são distintos, sabe, irmãos? Tem irmãos que vêm num culto e não vêm no outro. Só nesse. Pode sentar aqui, querida. Tem mais lugares aqui na frente. Os irmãos só fogem da frente. Eu acho que é porque eu devo não pregar, sair alguma coisa assim voando. O que é a agenda da Lagoinha? Nós vivemos o ano do recomeço. E em todas as igrejas de Lagoinha, nós temos um projeto e propósito de leitura da palavra de Deus, de devocionais diários. E aqui nós vivemos isso. Nós temos GCs, Grupo de Crescimento, que são as nossas células. E o que é ministrado na célula? Está aqui. O tema, o estudo, a palavra, para que a gente junto possa crescer na célula em comunhão e crescer no conhecer a Deus. Nós só crescemos conhecendo o Senhor. Mas é a Bíblia? Aqui é uma orientação dos textos, temas, para que a gente possa estar acompanhando, né? Então, particularmente, acho que é isso. Tem mais coisas, tem um plano de leitura bíblica em um ano, tem vários assuntos, devocionais diários, que os irmãos possam estar utilizando. Não é o comercial da agenda, mas eu só acho que isso ajuda muito a nos orientar. Ajuda muito a nos orientar. Vou fazer um devocional. Já tem alguns textos aqui me balizando para mergulhar. Aproveitando, se você não tem essa cultura, esse costume de fazer devocionais, acorde um pouco mais cedo. Tenta dedicar um tempinho para você falar com o Senhor, conhecer a Ele, ter um tempo de oração, de leitura bíblica, né? Pastor Rogério, aonde que eu encontro essa agenda grossa? Ali na recepção, na entrada. Inclusive tem camisetas da igreja e outras coisas. E dentro dos avisos, um outro ponto que eu queria dizer. Voltamos, glória a Deus, amém. 4 pessoas falaram para mim, pastora. Voltamos, glória a Deus, aleluia. Próximo sábado, 8h30, pastor? 8h30 da manhã aqui, teremos consagração, oração, meus irmãos. Não tem outro meio de nós vencermos, não tem outro caminho de conhecermos mais a Deus, senão através da oração e da intercessão. Então, sábado que vem às 8h30 da manhã, em tempo de oração e intercessão aqui, consagração ao Senhor. Você está convidado. Isso sábado que vem. No outro sábado, mais conhecido como o Dia dos Namorados, é isso? Dia 12? Mas não é isso que eu vou falar, não. No sábado, dia 12, nós teremos uma reunião com os voluntários. Você que tem uma atividade, uma função aqui na igreja, na obra do Senhor, ou que tem desejo de fazer. Eu tenho desejo disso, eu tenho desejo daquilo, eu não sei direito, como que eu faço? Esteja conosco. A gente vai mandar direitinho no domingo que vem, mandar os posts. Eu estou aqui antecipando, dia 12, reunião de voluntários. Alguns irmãos vêm de outra igreja. O que é isso? É reunião de liderança, reunião com os voluntários. Amém? Domingo, dia 13, dia especial. Por quê? Porque é a Santa Ceia do Senhor. Aleluia. E é especial 2 vezes, porque além da Santa Ceia do Senhor, nós começaremos o culto mais cedo, porque nós teremos batismo. Vidas que estão se entregando, declarando: eu quero me batizar, eu quero nascer de novo.
e quero confessar publicamente meu novo nascimento. É bênção do Senhor. Então estejam orando, porque aqui como nós oramos, o pastor Rogério mencionou bem isso, o inferno não pausa. Eu vou falar um pouco sobre isso inclusive. O inferno não pausa de trabalhar, e nós precisamos também não parar e enfrentar. Amém? Pronto. Hoje, de uma forma bastante breve, normalmente eu faço uma palavra até mais corrida. Hoje eu queria ter nesta manhã quase que um bate-papo com você, Lagoinha. Com você, meu irmão, minha irmã. Queria ter um tempo onde a gente pudesse conversar um pouquinho sobre alguns temas. E eu orando, que o Senhor tinha meu coração. Isso trouxe ao meu coração um pouco, inclusive, do que o pastor Rogério mencionou aqui já na oração da oferta. Multiplicação. A multiplicação. Os irmãos estão preocupados assim, o que é essa maçã que o pastor Rogério trouxe aqui, ó? Jesus. Alguns estão perguntando, será que está errado? Esqueceram ali, faz parte. Como uma irmã, uma querida da minha família fala, faz parte. Eu separei aqui algo que vem no meu coração, é que nós precisamos entender os propósitos de Deus, os tempos de Deus, os ciclos que Deus faz ou permite que aconteça para que a gente se forme. Meus irmãos, eu não acredito no atraso de Deus. Respeito quem pensa assim. Deus não se atrasa. Eu não acredito numa outra frase que às vezes eu já ouvi muito. Deus está demorando porque Ele está melhorando, vai ser algo muito bom. Como que se Deus precisasse de tempo para melhorar alguma coisa. Deus era Deus, é Deus e sempre continua sendo Deus. Ele está no trono, Ele continua no trono reinando sobre todas as coisas. E Deus é um Deus de ciclo, ainda bem. Tem um abençoado ali que falou amém. Eu recebo isso. Irmãos, não deixe de estar na presença do Senhor. Às vezes a gente tem que ficar atento a detalhes que não necessariamente às vezes estão na Bíblia, no sentido de ensino, mas com pessoas que estão vivendo coisas, situações que Deus usa para mostrar para a gente, fala assim, aprenda. E eu separei 3 frases aqui de esportistas, vamos dizer assim, que me chamaram a atenção. Eu queria ler essas 3 frases para você nessa manhã. Uma delas está falando o seguinte, ele falando: eu sinto uma necessidade sem fim de aprender, de melhorar, de evoluir, não apenas para agradar o treinador ou aos fãs. Quem que disse isso? Ele complementou, mas também para satisfazer a mim mesmo, desejo contínuo de melhorar, contínuo de crescer. Nada mais, nada menos que um dos melhores jogadores do mundo, chamado Ronaldo, de Portugal. Os homens principalmente conhecem. Já é o melhor. Ele não precisa. Acaba o treinamento, todo mundo vai se trocar, ele continua no campo treinando um pouco mais. E ele fica um pouco mais. Talvez perguntam hoje, né? Mas para quê? Que eu posso melhorar. Eu posso fazer mais. Eu quero fazer mais. Um outro nome da geração passada, porque a gente pensa que é hoje, né? Ele escreveu: odiei cada minuto do meu treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo a seguinte frase: não desista, sofra agora para viver o resto de sua vida como um campeão. As dificuldades daquele momento não iriam refletir aquele momento, ia refletir o que ele ia colher na frente. Quem disse isso? Muhammad Ali, um boxeador famoso da geração passada, mas até hoje um dos maiores. E para falar do nosso Brasil, para não ficar longe, uma pessoa que falou o seguinte: um piloto, ele não pode dar o melhor de si nas primeiras 4 voltas apenas, mas depois estragar toda uma corrida, jogando fora uma boa colocação.
É claro que a consistência não é apenas uma qualidade natural. A consistência não é uma qualidade natural, mas o resultado de um longo e duro treinamento físico. Ou seja, a consistência é resultado de um treinamento duro e longo, que vai dar condições de expressar o melhor, se chegar no final das corridas, como você começou. Ayrton Senna da Silva, piloto de Fórmula 1. E eu lendo isso, pessoas que viveram momentos de treinamento, momentos de insistência, de que lutaram, eu busquei uma similaridade. Eu não tenho vivido momentos fáceis. Quem estava na quarta-feira, o pastor Rogério também trouxe um comentário similar. Vivemos em guerra. Meu irmão, minha irmã, não ouse recuar. Deixa eu deixar uma chave para você, já a primeira chave desse domingo pela manhã. O diabo não está recuando, ele não está dando brecha, ele não está fazendo pausas. Não, hoje eu vou pegar mais leve com ele. Não está, o diabo não está fazendo isso para que eu e você diminuamos o tempo de oração, para que eu e você, hoje eu vou pegar mais leve. Não é assim que funciona. Se você está cansado, busque mais. Como o esportista disse, eu não gostava, mas eu precisava fazer mais, precisava melhorar para chegar lá no amanhã. E eu começo a olhar e ver vários exemplos também na palavra do Senhor, que foram intensos, insistentes, consistentes, não recuaram, não esmoreceram, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de dias ruins, dias piores. Nossos dias têm sido fáceis, irmãos? Não. Os dias estão piores? Estão. Continue buscando, continue vindo à igreja, continue orando, continue jejuando. Quantos esqueceram do que é jejum? Mortificar um desejo, uma vontade própria em prol de dedicar esse tempo para louvar e glorificar ao Senhor. Quero dizer para você, o fato de nós não recuarmos representa a certeza da vitória. Meia dúzia falou amém, vou repetir. O fato de nós não recuarmos representa a certeza da vitória no nome de Jesus. Amém. Pastor Rogério está falando isso, mas de onde que você tira isso? Romanos 8,37. Vai lá, filhão, coloca lá, Romanos 8,37. Se você não sabe, ele diz o quê? Que em Cristo nós somos o quê? Mais. Bem forte, Lagoinha. Em Cristo somos. Sim, em Cristo eu sou mais que vencedor. Quer dizer que se eu não recuar, a vitória já é certa. Mas muitas das vezes nós estamos dando ouvidos, fatos, a situações, ao barulho, às circunstâncias. Lagoinha, eu não dependo das circunstâncias. Declare isso, você não vai depender das circunstâncias. Para quê? Para se mover, para você caminhar, para você prosseguir. Vai se levantar gigantes, vamos levantar muralhas, não importa. Nunca vou esquecer da minha infância. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Eu lembro quando eu era criança, eu cantava esse canto, inclusive as músicas chamava Cantiquinho, porque era pequenininha. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo. As professoras da escola dominical sabem aqui, das crianças. E passa temporal. A importância de nós afirmarmos a nossa fé no Senhor e agirmos, caminharmos. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Ele se move em nós.
Para quê? Para que Ele está? Deus enviou Jesus para nos salvar. Jesus também teve o seu ciclo. Todos nós temos ciclos. Você se pergunta: até quando? Quando que eu vou conseguir ter isso? Quando eu vou ter aquilo? Clame ao Senhor, ore e aguarde no tempo certo. Mas não deixe de semear, não deixe de orar. Cada oração, cada palavra de Deus, quando você abre. Essa semana eu estava falando com os irmãos numa célula. A gente falou sobre Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida. A gente está falando sobre o tema de honestidade. Se você não participa do GC da célula, você está deixando, você não está perdendo, você está deixando de ganhar, de ser abençoado. A gente só perde aquilo que tem, né? Olha lá, a boca do justo é fonte de vida, é manancial de vida. Provérbio 10, 11. 10, 21. O lábio dos justos apacenta muitos. É isso, 21? Se eu estou equivocado. Provérbios 10, 21. Dão sustento a muitos. Apacenta, guarda, sustenta a muitos. E é manancial de vida. O versículo 31, 10, 31. Diga assim, levanta a mão assim, pode ser: eu sou um justo. Meus lábios apacenta muitos. Produz sabedoria em abundância. E é manancial de vida. Você vai continuar com seus lábios fechados? Cada palavra é como uma semente. Uma semente. O inferno quer criar situações para que você se feche, você se acolha. Me lembro de Davi. Fala igual um gaúcho, um gurizinho, um moço, pequeno, franzino. Um exército gigante. Eu, como ex-militar, sei o que é uma tropa marchando ao som do bumbo, da marcação. O quanto aquilo gera uma imposição de poder. Um exército inteiro ali para afrontar. Todos com medo do gigante. Um homem. Podia ter 2,80 metros, quase 3 metros, mas era um homem. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo, o meu Deus? Quem você pensa que é? Inferno, quem você pensa que é para afrontar a minha casa com enfermidade, com desemprego, com notícias, com fofocas? Eu não te temerei, eu te afrontarei e serei vitorioso. Eu não recuarei e caminharei no caminho, no sentido da vitória. Eu continuarei semeando palavra de vida, semeando o meu futuro. Continuarei semeando. Sabe, meus irmãos, os milagres que nós estamos vivendo, são milagres que vivemos por fé, pela palavra, fé na semente da palavra de Deus, fé na semente da palavra de Deus. Nós não vamos viver milagres esperando a notícia de A, de B ou de C. O milagre da nossa geração não vai estar no político A ou político B. O milagre da nossa geração não estará no remédio, não estará numa paz, numa unificação aparente. O milagre da nossa geração tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo que habita em mim e você. Nesta manhã, entenda, nós precisamos nos posicionar. Não pare de semear. A crise dessa nossa geração que nós estamos experimentando é uma crise que nós nunca antes nessa geração vivemos.
Ontem na Lagoinha tivemos um trabalho chamado Lagoinha Gerações, todos os líderes do mundo inteiro reunidos. Lagoinha tem quase 620 igrejas no mundo. O Ministério Gerações, eu não vou explicar para você ter o gostinho de perguntar depois, para querer saber o que é. E foi bênção. Eu me lembro de um pastor falando assim, que em tempos de enfermidades, pandemias globais, guerras e revoltas, foram os períodos que mais trouxeram transformação social. E isso é história, esta é uma realidade. Se vocês mergulhar um pouquinho, lembra que eu falei que eu tenho estudado um pouco mais sobre o final dos tempos, e a gente deve fazer em breve um tempo longo de estudo sobre isso. Muito do que nós temos hoje foram frutos de transformações, que as pessoas foram movidas a isso. Saíram do comodismo, saíram da zona de conforto. Talvez por enfermidade, por dificuldade, sim. Mas o preço foi alto? Foi. Tem sido. Por falta de, muitas das vezes, nos posicionarmos. Posso dizer uma coisa? Do que temos passado nesses dias, um pouco ou muito disso vem ao meu coração, porque talvez eu fiz menos do que eu deveria. É sério isso, meus irmãos? Eu me posicionei menos do que eu deveria. Preocupei mais comigo do que com o perdido. Enquanto todos levantam coisas que semeiam coisas que vão contra o reino de Deus, eu preferi ficar talvez dentro da minha casa, dentro dessas paredes que a gente ainda chama de igreja. Aqui é fácil, aqui eu posso falar, dar nome ao pecado. O pecado chama pecado, e vai contra a soberana vontade de Deus. Mas lá fora talvez eu tenha vergonha. Pessoas que às vezes têm receio de falar sobre pecados violentos. Mas vão pensar o que de mim? Estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Eu vou continuar semeando a palavra dele. Meus irmãos, tempos de perseguição vão chegar. Na verdade já está chegando. Como você vai se posicionar? Podia estar trazendo uma palavra aqui tão tranquila. O Senhor me deu isso aqui para compartilhar com você. Eu e você temos vivido hoje frutos, resposta, consequência de sementes que foram plantadas lá atrás. Ética, caráter, pais orando, meus pais oraram por mim. Pessoas, igrejas oraram pela salvação da nossa nação. Tempos melhores para o Brasil, foram orações, e as orações não são jogadas fora, não são lançadas fora. As orações, elas não se perdem no tempo. Por isso a importância de eu e você orarmos. Mais um spoiler aqui, sábado tem consagração. Não condicione o tempo para fazer algo que o Senhor já pôs no seu coração para fazer. Vou repetir, Lagoinha. Não condicione tempo ou condição ou maneira para retribuir, cumprir o que Deus já colocou no seu coração. Deus me chamou para fazer isso. Mas quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando acontecer aquele outro, aí eu vou fazer a vontade de Deus. Mas tem que fazer do meu jeito. Se não tiver assim, quando tiver assim, quando o sol estiver no meio-dia, quando eu estiver bem, quando eu tiver posses, quando não tiver, vai sobrar um tempinho, aí eu vou fazer. Não é do meu jeito e do seu jeito, porque isso é o que o inimigo quer. Que nós recuemos, que nós diminuamos a intensidade. Não sou daqueles que recuam. Senhor, ajuda-me, porque independente da tribulação. Falava com o pastor ainda ontem.
e a sua esposa, pastora Márcia, ela falava assim, da preocupação, que eles tomaram agora a vacina, mas até agora eles estavam firmes na frente. Eu falei assim, minha querida, mas é assim mesmo. Nós somos chamados para a guerra. Eu e você, se você não sabe, eu estou te alertando agora, você é chamado para uma guerra. Porque se as vidas estão sob o domínio das trevas, eu e você somos chamados para irmos lá, pegar pela mão dela aí, saquear o inferno, tirá-la do reino das trevas e trazer para o reino do amor de Deus, para o reino da luz, o reino do Senhor, e ensiná-la o caminho que deve andar. A palavra do Senhor diz, ministério de Jesus, ide, para mim e para você, pregai o evangelho, ensinando a eles o caminho da verdade e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É algo, inclusive, que nós vamos fazer daqui a 2 finais de semana. Faça agora, faça hoje. Os irmãos estão sentados entre famílias, né? Então vira para a pessoa que é o seu cônjuge, o seu familiar, fala assim, faça agora. Viva agora. E vai colher amanhã. Por que vai colher? Uma das coisas que me chama a atenção é o princípio que o Senhor Jesus nos ensinou, o princípio da semeadura. Plantar é uma escolha. Você pode plantar, você pode não plantar, você pode plantar pouco, você pode plantar muito, você pode plantar em terra boa, pode plantar em terra ruim. Uma coisa eu te adianto, se você optou, decidiu plantar, a consequência é colher. O que você tem plantado? Ou você tem plantado? Você tem semeado? O pastor Rogério trouxe aqui, eu estava comentando, e é um texto que eu quero compartilhar também, que fala sobre os milagres de Deus. Meus irmãos, eu me atento a alguns detalhes. Os milagres de Deus normalmente nasceram no âmbito de compartilhamento. Não é um âmbito solitário, no âmbito de semeadura. Vamos pegar 2 exemplos. Lembra dos 2 a caminho de Emaús? Não vou nem abrir a história, que os irmãos conhecem bem. Jesus aparece. Estão andando na estrada, os 2 conversando, triste, que eles vieram da situação onde Jesus tinha sido crucificado, que tinha morrido. Eles, puxa, mas era o Salvador, Ele era e quem ia nos libertar, e falando e compartilhando, e daqui a pouco aparece um terceiro na estrada. Do que vocês estão falando? Como você não está sabendo? O maior acontecimento nessa região toda, Jesus Nazareno, um homem grande em obras, foi crucificado e tal, e começaram a caminhar. Diga-me mais. Eu gosto que Jesus, ele instiga a gente, né? Tipo, fala-me mais, me conta mais quem que é esse Jesus que vocês estão falando. Em determinado momento, irmão, chegou a entrada da casa deles, e a estrada continua. Para onde você vai? Não, vou seguir meu caminho. Vem pelo menos cear com a gente, é tarde, vem comer com a gente. Passa aqui. Me chama a atenção detalhes. Eles estavam sozinhos, não conheciam aquele homem. Trouxeram ele para dentro de casa. E a palavra diz que quando aquele homem, que era Jesus, sentou à mesa, e na hora que ele foi a compartilhar, ele partiu o pão e começou a dar graças, eles entenderam que era Jesus. No partilhar, a visão deles foi aberta, a semente foi frutificada, multiplicada. No compartilhar. Mas é só aqui? Não. Como o pastor comentou aqui em João 6, eles estavam ali reunidos, Jesus e os discípulos,
É a multidão chegando. Jesus olhou para aquela multidão e falou assim: como que eu vou alimentar essa população? Jesus estava no deserto. O que tem no deserto? Nada. E acontece o quê? Acha um menino, um moço, que tinha 5 pães e 2 peixes, que também semeou. Ele semeou 5 pães e 2 peixes. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes. João 6 deve ser 6,4 ou 6,5, por favor, a história. Jesus pegou o pão, levantando os olhos, viu a multidão. Onde compraremos pão para comer? Põe o 6, por favor. Isso que me chama a atenção. Olha que interessante. Jesus fez essa pergunta para pô-lo à prova. Será que eles vão entender, ter o desejo de alimentar essa população? Será que eles estão preocupados com aqueles que estão morrendo? Vamos falar a realidade? O que mais se fala no noticiário hoje é o quê? Óbito, mortes. Está preocupado com o ataque da enfermidade ou de vidas sendo ceifadas sem salvação? Deus olhou para o mundo, não viu um justo sequer, e enviou Jesus. Você, seus lábios, eu, meus lábios, Deus tem nos chamado para sermos carvalho de justiça, plantio, abrir nossos lábios e falar a palavra da salvação, falar a verdade. Pessoas estão desesperadas, temendo o caminho, eu não sei aonde seguir, eu não sei que caminho tomar. Vou procurar um livro, uma autoajuda, alguém que possa trazer um pouco de consolo, de paz. Eu estou sem paz, eu estou em conflito, em guerra, e você está ali do lado. Deus quer te usar, abra seus lábios, Ele te fará lembrar, Ele trará a palavra à sua boca, ao seu coração. Não é para o pastor, é para todos nós. E Jesus pergunta: o que nós vamos fazer para esse povo? E aí me chama a atenção que a frase: pois o Senhor já tinha em mente o que Ele ia fazer. Deus é um Deus planejado, de tempos, de formas, de ciclos. Deus usa as circunstâncias para nos forjar. Deus estava usando essa situação para capacitar, para treinar os discípulos a fé, a exercitar a fé, a praticar isso. Deus tem permitido situações em nossa geração, em nossos dias, para que possamos nos posicionar, continuarmos semeando. Semearam no passado e eu estou vivendo hoje. O que eu estou fazendo para a geração para frente, para o futuro? Vimos aquelas crianças, elas vão olhar para mim, vão olhar para você, vão ver o que eu e você estamos fazendo, como estamos semeando. Eu dobro meu joelho, eu sei o que é isso, eu me prostro, eu clamo ao Senhor, eu leio a Bíblia. Eles estão vendo como eu sou justo, cai o dinheiro da pessoa, eu vou lá e devolvo. As minhas atitudes, o que eu tenho semeado para ensinar esta geração, porque eu aprendi com a geração passada, que muitas vezes nós chamamos de quadrada, antiquadra, mas buscavam mais ao Senhor. O Senhor sabia o que ia fazer. Deus sabe o que está acontecendo. Sabia? Deixa eu te falar uma coisa. Deus te conhece, Deus nos conhece antes mesmo de nós já nascermos. Se Ele nos conhecia quando estava no ventre da nossa mãe, por que Ele não nos conhece hoje? Ei, deixa eu dar uma outra chave para você nesta manhã. Deus não erra, Ele não se afasta, Ele não se atrasa. Quando acontece alguma coisa nessas 3 áreas, o problema não está em Deus, está em mim. Eu me afastei de Deus, eu me escondi, eu tenho
Ele tem falado e eu não estou dando atenção ao ouvido dele. Imagina no meio do louvor, como a gente estava agora de manhã, um louvor gostoso, um ambiente maravilhoso, e eu daqui do fundo da igreja, chamando a pessoa lá atrás, falando assim: fulano, ele ia me ouvir? Sem microfone, ele ia me ouvir? Não. Muitas das vezes, eu e você estamos em meio a tanto barulho de notícias, de sinais, de situações que está impedindo você e eu de ouvirmos a voz do Senhor. Saia do meio da confusão, entre para o seu quarto, feche o seu quarto. A palavra diz: dobra o seu joelho, e seu Pai que te ouve e te vê ali no secreto te responderá. Tem meia dúzia de amém, aleluia. O versículo 7, então, falaram que eles tinham dinheiro, mas o dinheiro não era nada, não era suficiente. É por fé, meus irmãos. Eu olho esse lugar que nós estamos aqui, o que já fizemos. Estamos caminhando para 10 meses de igreja. O que nós já temos aqui, eu falo: Senhor, como pôde? Só Deus, só Deus. E eu estou orando para Deus mandar. Eu vejo irmãos, e eu sento aqui também, não tão confortáveis. Deixa eu abrir um parênteses. Eu estou orando para Deus vai mandar. Essas cadeiras nós vamos deixar lá embaixo. Deus vai mandar novas cadeiras para nós. Você crê? Estou preocupado com isso. Estou orando neste propósito, nesses dias. Senhor, os irmãos ficam às vezes 1 hora e meia. Não é confortável. Eu vejo os irmãos fazendo assim. E não é o irmão Carlos não, que eu sei que às vezes tem a coluna. E Jesus, ajuda-nos. E eu creio pela fé que já está cheio aqui de cadeira. E cadeira que a gente vai colocar aqui para preparar para um outro ambiente que Deus já está preparando. A gente não tem nem um ano. Cadê o irmão Marcelo? Acho que está lá. Pode preparar, filho. Eu sei que está vindo a terceira cepa, a terceira onda. Pode vir a quarta. Nós caminhamos por fé. A gente vai buscar aquelas cadeiras no nome de Jesus. Eu não posso falar aqui, meus irmãos, não está vivendo. É por fé. Nós vamos semear. Eu não sei como virá, mas vamos semear e vamos colher isso. Jesus semeava. O próximo versículo, então, como que Jesus fez? Pode seguir o 9 ou 10. 10. Manda o povo assentar. Ele preparou a situação, preparou o povo. E lá na frente, 12 ou 13, pode seguir. Quero parar, pode mais um. Olha lá, Jesus tomou o pão e ele fez o quê? Deu graça. Jesus tinha, eu imagino a cena, Jesus pegando o pão e dando graça. E ele fez o quê? Repartiu. Que hora que o pão foi multiplicado? Na hora que ele compartilhou. Toma. E o pão não parava. E não parava. Você quer compartilhar? Você quer multiplicação na sua vida? Semeie. O que você tem semeado? A multiplicação vem do ato de você dar graças a Deus pelo que você tem. E semear. E semear. Eu tenho experiências. Eu pude ficar aqui o dia inteiro compartilhando experiências na minha vida pessoal de consequências do semear. Semear, meus irmãos, você pode estar pensando apenas no aspecto financeiro, em tudo. Semear tempo para orar. Quantas vezes o irmão fala assim: ora por mim. Você fala: vou orar. Você orou, você dedicou um tempo, fala assim: Senhor, orar por aquilo, assim, assim. Semente, você está semeando. Você quer colher sem semear, não tem como. E eu fico imaginando na época, Jesus, ele compartilhava experimentos, experiências, analogias a fatos que eles viviam.
Muitas pessoas plantavam naquela época, por isso que ele falava de semente. Pescadores de homens, porque ele estava falando com pescadores. Eu fico imaginando Jesus aqui nos nossos dias. Jesus ia falar de criptomoeda. Ele ia falar de ambiente de investimentos, de bolsas de valores, de mídias sociais. Ele ia falar de coisas que nós temos vivido. Porque nós precisamos ser semente hoje. Nós acabamos de falar para o nosso familiar. Agora. Eu preciso ir agora, ser agora. O Senhor vai multiplicar a partir do momento que você se posiciona. Ah, mas eu não sei, eu não estou preparado. Prepare-se. Até os esportistas preparam. Me lembro de meu ex-chefe, presidente da empresa que eu trabalhava. Presidente de uma multinacional americana. Muito atarefado. E sei porque eu vivo num ambiente similar. Quando eu soube que ele era triatleta, ele andava de bicicleta, nadava e corria. Eu já achei difícil, confesso. Porque o triatleta, ele não pode, agora eu vou sair correndo. Não, na verdade ele começa andando tem uma sequência, acho que é bike, depois ele nada e depois ele corre. E aí, não é assim. Não é coisa de 1 quilômetro, é longo. Ele tem que ser muito capacitado, muito treinamento. E eu falei, que hora que ele treina? E um belo dia eu tive a oportunidade, a gente estava comendo junto. Eu falei assim, soube disso? Ele falou assim, estou meio enferrujado. Triatleta nunca é enferrujado. Ele ainda se sentindo. Ele falou assim, mas desculpa perguntar, a franqueza, que hora que você costuma treinar? Ele falou assim, eu durmo cedo. Tento na medida do possível, quando não tem evento da empresa, não estou visitando algumas coisas, porque são muita, agenda pública é grande, eu tento estar no máximo umas 10h30, 11 horas em casa e já não perco muito tempo para dormir. Porque eu levanto 4h30 da manhã, fiquei olhando assim, já gelou a minha coluna vertebral quando ele falou isso. Aí ele vai para a academia até às 5h10. Ou seja, ele levanta 4h30? Não, ele deve levantar antes, 4h30 ele já está na academia. Aí às 5h10, 5h15, ele faz o inverso. Ele falou assim, todo mundo faz natação e depois academia. Eu faço academia e depois natação. Aí eu vou nadar. Nado até às 5:50, meia hora de natação, 5:45. É onde depois ele vai tomar banho, se trocar e sai 6 horas para poder pegar os filhos, que ele não é no prédio que ele faz isso, onde ele mora, para levar para a escola. Eu comecei a olhar aquilo, ele falou 7 horas, 6h30, 7 horas, já despachou uma parte da agenda dele. Eu fiquei olhando aqui e falei assim, meu Senhor, me ajuda a ser organizado, me preparar melhor. E comecei quando estávamos falando sobre essa passagem, sobre semeadura, comecei a imaginar situações que passaram na minha vida desde a infância. Você às vezes não sabe que você passou por A, por B, por C. E por que isso? Deus estava te preparando. Jesus nasceu. A gente imagina Jesus homem pregando, mas Jesus foi criança. Jesus foi adolescente. Jesus foi um jovenzinho. Como eu e como você, não foi diferente. E ele sabia quem ele era. Mas ele não queimou etapas. Ele passou por todas as fases, até chegar o momento do casamento em Caná da Galileia, com a mãe dele falou assim, filhão, modelo Rogério 2021, filhão, dá seus pulos aí, resolve para nós aí a situação do vinho que acabou. E ele foi lá, e não é meia hora ainda, mas começou a fazer as obras, os primeiros sinais e milagres ali. Não foi com 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, não. Depois dos 30 anos de idade que Jesus começou a atuar. Imagino ele, como ele ficou nesse período. Quando vai chegar a minha vez? Quando eu tenho que fazer? Como pai, Não, ele não estava ansioso. Ele sabia que ele estava sendo forjado, formado. Davi, criança ainda, jovenzinho, foi consagrado e ungido.
Separado para que ser o quê? Nada mais, nada menos que rei. Tem muito estudo sobre isso, eu não quero mergulhar, mas afastado, ainda assim, no caminho do Senhor. Esperou o tempo dele para se posicionar e reinar. E ser segundo o coração de Deus, Davi. Você quer se posicionar? Estava falando vendo essa maçãzinha aqui que eu pedi para o irmão trazer, eu esqueci da minha em casa. Eu e você somos essa maçã. Eu e você somos essa maçã. Você pode dizer assim: as sementes que a gente semeia, nós continuamos com ela. Como assim, pastor Rogério? Se você tem um coração abençoador, você abençoa, mas a sementeira está aqui dentro. Se você é uma pessoa que clama a Deus para poder abençoar, orar pelas pessoas para que elas sejam curadas, você é a fonte, não você pessoa, o Espírito Santo de Deus dentro de você. Como você dá legalidade, dá permissão, você é a sementeira. Você não oro, me ajuda, ajudo. Você faz, você compartilha, você semeia, porque você é assim. Você foi forjado, você deixa o Espírito Santo de Deus agir em você. Então você não perde. Mas vem o inferno, vem o diabo tentando te segurar, te tolir, te boicotar, como esse instrumento, como essa fruta, perdão, a massa. Ele vem, derruba, pega um pano, querida, só para limpar, tá aqui, e derruba, e amassa, e aperta, e começa a estragar, e sai pedaço. Você fala assim: olha, saiu um pedaço, rompeu algumas coisas, eu fiquei machucado. A semente que está aqui dentro, ela se perdeu? Não importa o que está acontecendo na sua vida, você está sendo formado, e a semente que está dentro de você, ela está intacta, porque é ali que o Senhor vai multiplicar, vai pegar essa sua semente e abrir, e você vai semear na vida do A, na vida do irmão B, da irmã C, da criança, do jovem, e você não vai cessar, porque ele continua dentro. O Espírito Santo de Deus está aqui, você nem está vendo essa semente, mas você sabe que você é semente dentro dessa maçã. A semente de Deus está dentro de mim, dentro de você. Cabe a eu e a você darmos vazão. Não tem como o diabo roubar a semente que o Espírito Santo de Deus tem dentro de mim, dentro de você. Semeie os dias melhores, semeie o seu futuro, semeie nessa geração e para a próxima geração. Não se preocupe apenas de comer a semente que semearam. Meus pais, meus avós, igrejas no passado, irmãos, passaram manhãs, noites em vigília, orando, jejuando pela salvação, para que Deus usasse pessoas jovens, o futuro. Eu e você somos fruto de oração, de muita oração. E você precisa continuar semeando no futuro desta geração. Eu e você, quando semeamos, a semente pode sair da nossa mão, mas a sementeira continua frutificando. Por isso que nós oramos, e tem aquele texto, que o Senhor multiplicará a vossa sementeira, para que você possa ter mais sementes e mais sementes. Quanto mais você dá semente em diversas áreas, mais a sementeira é multiplicada. E aí você começa a entender o texto que fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, cheinha, sacudida, transbordante. Você tem sido isso da palavra de Deus, da oração, da oferta. Às vezes no meu coração, às vezes momentos, assim como vem no seu coração, dá uma oferta na vida de uma pessoa. Faça. Vou repetir: faça. Esteja sensível à voz do Senhor. Porque é uma maneira que Deus está usando para multiplicar a sua sementeira. Simples assim.
Simples assim. Deus não nos dá para nós sentarmos e nos alimentarmos e ficarmos obesos da palavra de Deus. Deus nos dá para que a gente multiplique. Pastor Rogério, você quase não trouxe versículos da Bíblia. Eu vou deixar trouxe alguns, mas vou deixar mais 3 ou 4 versículos para nós finalizarmos aqui. Pode ficar de pé, meus irmãos, por favor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se você tem dúvidas, que eu falei aqui, o Senhor já me resgatou, já te resgatou do domínio, do império das trevas. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho dele, para o reino do seu amor, para o reino de Deus. Ou seja, se ele já fez isso, olha lá o versículo. Ele nos resgatou. Que tempo que está o verbal, está esse verbo resgatar? Passado, ele já fez isso. Então quer dizer que eu não estou mais nas trevas. Eu estou onde? Na luz. Você está no reino da luz. Seja luz. Mas no meio de tanta tribulação, no meio de tanta dificuldade, eu vou continuar falando para você que está em 2 Coríntios 5:7. Viva por fé. Nós não vivemos pelas situações, nós não vivemos pelo que ouvimos, nós vivemos pelo que cremos. Viva por fé. Viva por fé. É Bíblia, está aqui. Não é jargão, não é palavra empenhada não, é palavra de Deus. Viva por fé. Você tem dúvida? Mais um texto para o seu coração. Filipenses 3, do 7 ao 14. Olha que coisa tremenda. Paulo. Vamos continuar, vamos ler. Eu quero ler esse texto para finalizar. Vamos ler, vou usar essa transparência para nós lermos juntos numa mesma voz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como por causa de Cristo. Era lucro. Ele tinha uma vida financeira boa, ele tinha, hoje virou perda. Ele se livrou daquilo que não agradava a Deus para focar na obra de Deus. Mais do que isso, como se não bastasse, você preocupado, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de eu e você temos valorizado conhecer ao Senhor. Olha o que ele falou ali. Tudo ele tirou da frente para buscar conhecer ao Senhor. E isso trouxe reflexos. Quais foram os reflexos? Ele perdeu o quê? Bem forte, Lagoinha. Ele perdeu o quê? Perdeu todas as coisas. Você está confortável de perder todas as coisas por Cristo? Olha a visão de Paulo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O que tem ocupado o lugar de Jesus na minha e na sua vida? A semente ele está dando. Ele já está falando com você. Semeie dias melhores na sua vida e a partir da sua vida. Abra os seus lábios e seja canal de bênção na sua geração. Pode prosseguir. O desejo de Paulo querer conhecer ao Senhor. O poder da ressurreição e de também poder participar nos sofrimentos de Jesus, tornando-me como Ele na sua morte. Olha que cenário. A gente fala tanto de Jesus. Jesus me salva. Normalmente a gente olha para Jesus e clama no momento de dor. Busque ao Senhor. Ou melhor, não espere buscar ao Senhor apenas no ambiente de dor, de enfermidade.
Clame ao Senhor por desejo, por convicção, por novo nascimento. Buscarei ao Senhor, e o encontrarei. Ele está de braços abertos, te esperando. Paulo termina, próximo versículo, mais um. Não, apóstolo Paulo disse isso. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado. O apóstolo Paulo conhecia muito a palavra. Ele fala: eu prossigo, eu não vou recuar, eu não vou parar, eu vou caminhar, eu prossigo para alcançá-lo. Eu não vou temer as circunstâncias, eu não vou me moldar às situações, eu caminharei, eu romperei por fé, porque para isso para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Você e eu fomos alcançados, chamados por Deus. Para quê? Para ficarmos aqui apenas? Não, eu e você como igrejas vivas, igreja para fora. Ei, Lagoinha, se você está aqui, eu vou te dizer uma coisa: a Lagoinha é um lugar de novos começos. Ei, Lagoinha é grande para servir. Você tem servido aqui, lá fora, seus vizinhos, a sua geração, mas pequena para se importar. Você tem se importado com as pessoas, o enfermo, o abatido. Nesses dias, quantas pessoas desesperadas, cansadas, buscando ajuda, desesperadas. Famílias estão perdendo filhos, entre mães chegando a sacrificar seus filhos. O inferno tem agido, e eu e você, onde estamos, o que estamos fazendo com a nossa semente? Próximo versículo, Paulo continua: eu prossigo. Eu não julgo o que tem alcançado, Paulo diz, mas eu prossigo. Eu prossigo para o alvo, buscando o prêmio da soberana vocação em Deus, por meio de Cristo Jesus. Paulo prossegue, e é meio que nos dá como orientação: prossiga. O seu prêmio, o meu prêmio não é aqui, não é uma casa, não é um carro, não é um emprego novo. O meu prêmio, seu prêmio, não é uma roupa nova. Músicos, não é o cantar melhor, não é o tocar melhor. O meu prêmio, o seu prêmio é sermos cristãos, genuinamente pequenos cristos. E num determinado momento ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, vem comigo, vamos morar eternamente na Sião celestial. Será que você tem pensado nisto? Que o nosso propósito aqui é muito curto. Nosso objetivo é o céu. Não sei quantos, 30, 40. E é o que eu falava ontem com aquela pastora e o pastor, o casal. Nós tomamos cuidado, é verdade, seguimos todas as regras, as leis, mas o Senhor pode me chamar. Eu vou temer? Eu vou estar com Ele, como Paulo mesmo disse: morrer é Cristo, viver é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Você quer semear dias melhores? Isso está na sua mão. A oportunidade e a opção está nas suas mãos.